honra e glória seja dada ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Convido aos irmãos a se colocarem de pé, abrirem a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Texto muito falado, muito pregado dentro das igrejas. E você tem liberdade para adorar e exaltar o Senhor, porque Ele está presente neste lugar, movendo sobre as nossas vidas. E a gente já pôde ver o seu agir. Ezequiel, capítulo 37. Deus, aleluia. Deus bendito, aleluia. Quero estar lendo com os irmãos. Estarei lendo do 1 ao 11. Que diz assim: Veio sobre mim, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, profetize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Versículo 11. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Só até aqui podeis se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então aqui o Senhor está nos falando. A palavra nos fala acerca do profeta Ezequias, que estava pregando ao povo que estava cativo. A palavra do Senhor vai dizer que por conta do pecado, o povo de Israel foi entregue ao exílio. Mas mesmo no meio do cativeiro, mesmo aquele povo tendo virado as costas para o Senhor não virou as costas para aquele povo. E levantou, mesmo no cativeiro, mesmo numa situação impossível, alguém para profetizar na vida deles, para eles saberem que Deus não os tinha abandonado. E a palavra do Senhor vai começar dizendo, o profeta vai falar que o Senhor leva ele em espírito ao meio de um vale de ossos secos. E nós como crente entendemos que quando falamos de vale, quando falamos desertos de prova, a gente sabe que é luta, a gente sabe que é dificuldade, a gente sabe que vale refere-se a momentos difíceis. Se você encontrar alguém na rua e perguntar: E aí, irmão, como é que está a sua vida? Ele fala: Meu irmão, eu estou passando no vale. Então você sabe que ele está passando uma luta tremenda. E a palavra do Senhor vai dizer, o profeta fala: O Senhor me levou no meio do vale. E no meio do vale tinha muitos ossos sequíssimos. Então eu vejo aqui duas situações. Eu vejo o profeta no meio do vale, e eu vejo ossos secos no meio do vale. Então eu vejo aqui dois tipos de pessoa. E quero te perguntar nesta noite, em qual posição você está? Eu sei que no vale você está passando, mas você está passando como profeta, ou você está como ossos secos no meio do vale? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel foi para o vale, mas ele foi como profeta. Mesmo passando luta, mesmo passando prova, o Senhor nos faz profetas dele nessa terra. A palavra do Senhor vai dizer, Ezequiel, falando, vai dizer que Deus põe ele para rodear aqueles ossos. Ele começa a rodear em volta daqueles ossos, observar aquele vale.
O que eu entendo que nós estamos no meio do vale, mas não é para perecermos. Nós temos de observar a situação, nós temos que olhar aquilo que está se passando à nossa volta e compreender. Eu posso estar passando luta, eu posso estar passando prova, mas tem muita coisa acontecendo e situações pior do que a minha. Tem muita gente pior do que eu, porque eu estou aqui no vale, mas eu estou como profeta. Eu sei que a qualquer hora Deus brada dos altos céus e me tira. Eu sei que a qualquer momento Deus estende a mão dele de poder e muda a minha história. Mas quem está na posição de ossos secos, porque quando falamos de ossos secos, estamos falando de pessoas mortas. E quantas pessoas estão andando desta maneira, mortas? Fisicamente andam, falam, sorriem, gritam, mas por dentro está morto. Não tem sentimentos, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Só o que tem é medo, é desespero, angústia na alma. Eles saem, festejam, brincam, zoam, mas quando entram dentro de casa, só ele e o travesseiro derramam ali lágrimas. Por quê? Por causa do vazio e da angústia dentro do coração. Estão desesperançosos como ossos secos. Não tem vidas, não tem sentimentos, não tem esperança, como nós, como os profetas do Senhor temos. Como a palavra do Senhor, né, tem um cântico que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Jó, em plena aprovação, no momento de perca, no momento de dor e sofrimento, em meio de palavras a qual ele falava, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa Ele se levantará nessa terra. Então quem é profeta sim passa pelo vale, mas sabe que o Senhor é a favor, sabe que o Senhor se coloca de pé para entrar na peleja com ele. Então Deus faz ele observar que estava ruim no vale, mas muita gente ali na pior. E fala: filho do homem, faz uma pergunta: pode esses ossos voltarem a viver? Olha a pergunta que Deus faz para ele. Ele viu que os ossos estavam sequíssimos e Deus fala: pode voltar a viver? Se fosse na lógica humana, se o Senhor me leva para um lugar desse, eu olharia e dizia: Senhor, não tem como. Senhor, não tem jeito, já acabou ali já foi a vida, nem corpo mais tem, só tem ossos. E o Senhor fala: pode voltar a viver? Na lógica humana não pode. Só que o profeta não olhou na lógica humana. E Deus falou: pode. Ele também não quis ousar dizer: Senhor, pode, o Senhor faz. Mas ele disse: Senhor, tu sabes por quê? Porque ele entendia, se Deus quisesse que voltasse a viver, viveria. Se Deus quisesse que crescesse carne sobre eles, cresceria. E o profeta diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor dá uma ordem ao profeta no meio do vale: profetiza. No meio do vale o Senhor nos fala nessa noite: profetiza. A mudança virá à medida que nós usarmos a nossa boca para profetizar. Desde o princípio a irmã está falando que nós somos profeta. Desde o princípio a irmã trouxe ali na introdução que o Senhor nos chamou para profetizar, mesmo em meia luta, mesmo em meia prova. Profetiza, porque a palavra do Senhor diz que quando Ezequiel começa a profetizar, começa a acontecer um barulho, começa a acontecer um reboliço, as coisas começam a se encaixar no lugar, as coisas começam a ir para melhor. Ossos por ossos se juntam, cresce carne, cresce nervos, e se levanta ali um grande exército. Um grande exército que ele fala que era inumerável. Um exército do Senhor. Então mesmo ao meio vale o Senhor quer trazer vida. Mesmo em meio aos momentos mais difíceis. Mesmo que você olhar e dizer: Senhor, a causa aqui é impossível. Mas profetiza, porque se você profetizar, o meu Deus tem poder para realizar. E é o Senhor que nos chamou para profetizar. Estamos numa terra de ossos secos. Estamos tremendo vale. O Brasil hoje passa por uma situação tremenda, onde uma enfermidade tem assolado muitas nações, onde uma enfermidade tem assolado o Brasil, e quantos ossos secos estão desesperados, pessoas com medo de saírem de dentro de casa, pessoas que você não pode olhar para elas, que elas já pensam que estão contaminadas por uma enfermidade que está assolando, o Covid-19. Quantos templos se fecharam por causa dessa doença? Estão aproveitando a oportunidade para impedir o culto ao Senhor. Muitos vão falar assim: mas não pode aglomeração, só que a casa de Deus é a casa de cura. O lugar onde estamos é o lugar onde Deus pode realizar o impossível, onde a pessoa pode entrar enferma e sair curada, mas querem fechar o culto, querem acabar com a adoração a Deus, querem matar a esperança que há na nossa vida. E muitos estão desesperados, mas eu vou falar a verdade, eu não estou nem um pouco com medo. Muitos vão dizer: mas Felipe,
Você é ser humano igual a qualquer um outro. Você sangra, você tem sentimento, você chora, você sorri. Sim, só que eu não tenho só isso, eu tenho um Cristo que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que me guarda por onde quer que eu ande. Quando eu saio, quando eu entro, o Senhor está comigo. Alguém vai dizer, mas Felipe, você não pode tentar a Deus. Não foi eu que fui lá na China atrás de coronavírus. Foi ele que se colocou no caminho da igreja vindo pra cá. E é esse vírus que tem que partir de retirada. Não é a igreja que tem que sair, é esse vírus. Então vamos abrir a nossa boca, profetizar sobre os enfermos, para vermos ele ser curado. Alguém vai dizer, é impossível. É a mesma situação que Ezequiel está vivendo. Mas ele disse, se Deus mandou profetizar, eu vou profetizar. E foi quando ele profetizou que Deus começou a fazer um reboliço. Se levantou um grande exército. Engraçado é que eu pedi ao Senhor uma palavra, e quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ele ministrou bem forte. Veio um louvor e Ele foi revelando essa palavra, e era como se Ele dissesse para mim, o reboliço já está feito, o reboliço já aconteceu, agora profetiza o meu espírito, profetiza o meu espírito, porque eu creio que o Espírito de Deus vai soprar sobre esta nação brasileira. Eu creio que o Espírito de Deus vai entrar em lugares e levantar pessoas de lugares improváveis, de lugares impossíveis, que Deus vai levantar pessoas com poder e glória, com milagres e maravilhas, como no tempo que a gente vê dos discípulos, aonde era manifestado o poder de Deus, aonde você via Pedro passando, era tamanha unção que a sombra de Pedro, ao passar por um enfermo, ele era curado. Era tamanha unção sobre a vida dos discípulos, que quando Filipe pregava em Samaria, se admiravam com a autoridade ao qual ele falava, porque até os espíritos imundos, na autoridade do nome de Jesus, era repreendido. Quando os discípulos anunciavam a palavra, você vê Paulo pregando, Pedro pregando na casa de Cornélio, e o Espírito Santo descendo e batizando. E eu creio que Deus vai visitar lugares improváveis e impossíveis, e levantar ossos que estão secos. Vai levantar um grande exército nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Quando Ezequiel profetizou, ele viu crescer os nervos e a carne. Só que o exército continuava deitado. Filipe, como assim o exército continuava deitado? O versículo 10, antes do versículo 10, Deus fala, agora profetiza o meu espírito. Profetiza o espírito sobre eles. Por quê? Porque eles estavam deitados. Filipe, prova. Olha, o versículo 10 vai dizer, profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé. Um exército grande e inumerável. Então o exército estava deitado. E eu vejo um grande exército de pé nessa terra. A igreja, só que a igreja parece que está dormindo. A igreja parece que ainda não entendeu que a qualquer hora a trombeta toca e Jesus Cristo nos leva no céu de glória com Ele. A qualquer momento Jesus Cristo vem nos buscar, só que parece que a igreja está deitada. Então o Senhor nos fala, se levanta como profeta e profetiza o meu espírito, porque a minha igreja precisa estar de pé. Sim, é de pé que devemos estar aguardando o Senhor. Quando vemos a passagem em Mateus 25, onde haviam 10 virgens, 5 eram loucas, a Bíblia vai dizer que todas elas dormem. Eu não consigo enxergar aqui as pessoas dormindo em pé. Eu acho meio improvável alguém conseguir dormir em pé, então eu creio que todas estavam deitadas, dormindo. E assim está a igreja, deitada, dormindo. Só que vamos profetizar o Espírito, porque Deus vai visitar muitas igrejas que estão dispersas. Muita igreja que não está entendendo que o dia do Senhor está próximo. Muitos que não estão entendendo, porque eu creio que essa enfermidade que está assolando o Brasil veio por causa da profanação. E você vai dizer a verdade, olha o que fizeram, olha os carnavais, olha as prostituições, as orgias, mas não foi só por causa disso, porque muitos templos viraram as costas para Deus, porque o povo que servia e adorava o Senhor com fervor, virou as costas para Deus para buscar a glória para si. Muitas igrejas já não dão glória a Jesus, querem a glória para si. Homens se levantam e porque tem título, acham que são melhores que os outros e esquecem que a igreja tem um nome, tem um dono que é Jesus Cristo. A igreja não foi criada e estabelecida para homens se vangloriar. A igreja foi criada por Jesus para que o nome dele fosse exaltado no meio do povo.
Só que o povo abandonou a Deus, e foi o que aconteceu com Israel, viraram as costas para Deus. Então Deus permitiu o inimigo levar eles cativos. Estavam em desolação. O versículo em diante de ali, na passagem do capítulo 37, vai dizer Deus falando de restaurar Israel. E eu creio que é isso que Deus tem para a nossa nação. Eu creio que é restauração, eu creio que é cura. Essa nuvem negra vai se dissipar pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Ela não vai ficar sobre o Brasil, porque Deus tem o Espírito Santo para operar em nossos corações e para levantar um exército para impactar os 4 cantos dessa terra. Porque o Senhor não chamou para sermos particulares, mas para anunciar e anunciar a volta do Senhor até os confins da terra. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Aleluia. Eu estarei orando por essa nação e eu convido você que é profeta a orar comigo. Não só orar, mas profetizar a cura. Porque eu creio que o Espírito de Deus vai visitar hospitais. Eu creio que o Espírito de Deus vai visitar os presídios. Vai visitar as bocas de fumo. Vai visitar os prostíbulos. Vai visitar as casas de recuperação. Vai visitar as Cracolândia. Vai visitar esta nação. Porque o Espírito de Deus vai passar. E Deus vai fazer um grande rebuliço. Aleluia. Não se admire quando você começar a ver pessoas sendo levantadas pelo Senhor. Não se admire, porque vão se perguntar de onde veio ele, de onde veio ela. Foi o Espírito que passou e colocou de pé. Foi o Espírito do Senhor que moveu e colocou de pé. Ainda que para muitos seja um impossível, para o meu Deus não é. Eu não tenho medo de coronavírus, eu tenho medo de morrer desacreditado da palavra. Eu não tenho medo de coronavírus, eu tenho medo de morrer desacreditando que tudo é possível ao que crê. Eu não tenho medo dessa enfermidade, eu tenho medo de desacreditar que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Então levanta as suas mãos com fé e autoridade, porque Deus colocou autoridade sobre a sua vida. Ora ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, eis-nos aqui, Senhor, em Tua presença, ó Pai. Senhor, somos servos do Senhor, meu Deus. E nesta noite também, ó Pai, queremos ser profetas, Senhor, sobre o vale de ossos secos, ó Pai. Senhor, sobre vidas desesperançadas, sobre corações, ó Deus, amargurados, sobre pessoas, Senhor, sem vida, meu Deus, sem esperança, sem expectativa de um futuro melhor, ó Pai. Senhor, eu quero profetizar sobre os hospitais da vida, quero profetizar sobre os presídios, sobre a casa, Senhor, de recuperações, ó Pai, sobre as Cracolândias, meu Deus. Eu quero, Senhor, profetizar sobre esta nação brasileira. Visita, Senhor, a política. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, sobre esta nação. Visita, ó Deus, o estado do Espírito Santo. Visita, Senhor, este bairro de Rio Marinho. Visita, Senhor, a tua igreja, meu Deus, com poder e glória. Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Espírito de Deus, tenha liberdade para mover e operar em nosso meio. Senhor, manifesta o teu poder e glória. Faz o impossível acontecer. Se é cura, meu Deus, cura. Se é libertação, Senhor, liberta. Se é transformação, meu Deus, transforma. Porque há poder no nome de Jesus, ó Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder e glória. Te clamamos e profetizamos a cura. Te clamamos e profetizamos o sobrenatural da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Creia no Senhor, porque há poder no nosso Deus. Eu já fui vale de ossos secos, mas o Senhor restaurou a minha vida e hoje eu sou profeta do Senhor. Eu sou alguém que viveu a transformação de Deus. Eu sou alguém que experimentou do Espírito de Deus e hoje eu estou aqui para dizer para você que há poder no nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para reflexão da igreja. Que venhamos meditar, que venhamos crer e ter ousadia no Senhor, porque Deus nos levantou nessa terra para fazer a diferença. É em meio de caos, é em meio de muitas tragédias que o Senhor vai usar os seus profetas. E assim eu agradeço a rica oportunidade nesta noite. Agradeço em nome de Jesus.